Agora, efetivamente, vamos entrar, então, na apresentação das novas normas para credenciamento e recredenciamento. Aí eu conversei com o professor Leonardo para que a gente fizesse um jogral aqui, né, onde ele apresentasse as normas de credenciamento e eu do recredenciamento. Aí, professor Leonardo. Opa, já estou ligando aqui o vídeo. Opa. Então, vamos fazer esse jogral, né? Boa tarde a todo mundo. André já fez uma boa introdução a respeito da construção dessa resolução. Eu só queria reforçar algumas questões que ele colocou para o pessoal que chegou depois, em que é muito importante destacar, primeiro, que se teve um grupo de trabalho que se debruçou, isso, eu ia pedir para... Estava dando um eco, André. Que se debruçou, né, na construção dessas normas, e esse grupo de trabalho, constituído pelos professores Tiago e Luísa, professora Gal, professor Jorge, além da coordenação. E vejam que os nomes escolhidos não foram por acaso. Primeiro, 2 jovens, a gente pode considerar, né, da ala dos mais jovens contratados do Instituto de Química, credenciados no programa, Tiago e Luísa, e professora Gal, com a experiência dela, participando das avaliações da CAPES e trazendo, né, toda essa experiência na construção dessas normas de credenciamento e recredenciamento. Então, uma contribuição muitíssimo relevante. E do professor Jorge, com a memória da história, né, do PGQIM, né, trazendo também contribuições consistentes. Uma vez construídas essas normas, né, essa proposta, essas normas foram levadas para o colegiado, tiveram mudanças, mas digo para vocês, as mudanças do grupo de trabalho para o colegiado não foram mudanças estruturais em relação às normas, né? Então, agora vamos apresentar, sabemos, né, que talvez essas normas não agradem a todos, talvez não, com certeza não vai agradar a todos, né? E também temos segurança e certeza de que essas normas podem evoluir, podem se aprimorar e podem ser melhoradas, né? Então, a gente tem plena consciência disso, né? Foram algumas reuniões de colegiado, algumas reuniões de grupo de trabalho, isso tomou alguns meses, e só para, antes de passar aí as páginas da resolução, dizer que foi um trabalho, né, que foi muito bem cuidado, em resposta, inclusive, dos principais tópicos levantados na autoavaliação. Enquanto os estudantes na autoavaliação falam muito da questão das áreas de concentração do doutorado, na nossa autoavaliação dos docentes, a questão do credenciamento e recredenciamento, né, é um ponto-chave que a gente precisava dar resposta, e é por isso que nasce essa resolução 2 de 2024. Tá? Então, primeiro aí, observem que essa proposta considera 4 perfis de docente: o jovem docente, né, como inclusive a área já prevê o jovem docente, então a gente referenda essa recomendação, né, de acolher o jovem docente, né, acolhe também o docente de outras instituições de ensino superior, né, então a gente também tem um olhar cuidadoso em relação a esses professores. Historicamente, a gente acolhe esses professores de outras instituições, então a gente decidiu colocar nas normas alguma coisa nesse sentido, tá? Também tivemos um olhar cuidadoso em relação ao docente que já foi credenciado no nosso programa, né, e está querendo o seu retorno, e também um olhar bastante cuidadoso em relação ao docente não jovem, né, é possível que haja contratação de docente não jovem no Instituto de Química. Então, isso também a gente teve um olhar cuidadoso. Tá? Então, passando aí, André, vamos caminhando para a gente ir apresentando, tá? Então, observem que a gente tem aí a questão das categorias: permanente, colaborador, visitante e o
JDP, tá certo? E nós temos aí as questões burocráticas de apresentação de documentação. Currículo Lattes, né, completo e atualizado, a gente precisa destacar que é completo e atualizado, né? Projeto de pesquisa, observem que o projeto de pesquisa, o pesquisador, né, que está pedindo credenciamento não necessariamente precisa ser o coordenador do projeto de pesquisa, né? Pode ser integrante do projeto de pesquisa, tá certo? Então, mas é importante, claro, que esse pleiteante tenha um projeto de pesquisa, e além disso, mesmo porque é uma exigência da CAPES, né, uma carta de compromisso para que esse professor ofereça disciplina no nosso programa. Bom, passando aí do artigo 1, ainda no artigo 1, ainda falando do credenciamento, né, observe que esse credenciamento, a análise do currículo, leva em consideração a formação, a publicação, né, patentes, também consideramos patentes, né, e formação de recursos humanos. Primeiro, não muda nada ter título de doutor, tá? E em relação à publicação, e aí eu queria destacar o seguinte. Primeiro, deixa a gente mostrar essa questão da publicação, tá? A gente montou uma tabela de pontuação, tá? Baseado no Qualis da CAPES. Então, conforme a CAPES classifica, né, os artigos como A1, A2, A3, A4, B1 e B2, observe que, a depender exatamente dessa classificação, pontuações para essas publicações, né, que os docentes apresentarem no seu credenciamento, né, foram estabelecidas, e ainda com um bônus, uma pontuação maior, né, com um bônus de 50%, quando essa publicação envolve um discente ou o professor seja autor correspondente, tá? Então, tá aí a tabela de pontuação, tá certo? Que vai de A1 a B2, né? Claro, A1 partindo de 15 quando se tem um discente ou quando é autor correspondente, até B1. Então, é proporcional, inclusive essa tabela não nasce, né? Várias normas de credenciamento e recredenciamento foram visitadas, revisitadas, estudadas, para a gente chegar nessa proposta de tabela e aprovação dessa tabela de pontuação. Vamos adiante, André. Bom, observem ainda que também a gente está considerando para esse credenciamento pontuações de patente, e mais uma vez levando em consideração, né, a maturidade dessa patente. Né? Uma patente depositada, equivalente a um artigo B1, uma patente concedida, que a gente sabe que aí já tem um valor maior e cada vez maior, porque cada vez está mais difícil sair de uma patente depositada para uma patente concedida, né? A gente tem visto os colegas relatarem essa dificuldade, então passa para um A3 e uma patente licenciada equivalendo a um artigo A1. Então, com isso, a gente também valoriza e respeita, né, aqueles colegas que trabalham com inovação, né, no nosso programa. Tá? Então, patentes também estão sendo consideradas, conforme o André destacou aí. Bom, mas além dessa questão da produção, né, científica ou tecnológica, observe que também tivemos um olhar cuidadoso em relação à formação de recursos humanos. Tá? Então, a gente, nesse item, considerou pontuação não somente para a tese concluída, dissertação concluída, que é exatamente aquele perfil daquele professor que chega no Instituto de Química, como já aconteceu, né, já com experiência, né, e um pesquisador já pronto para a orientação. Mas a gente considera também, observem, a orientação de iniciação científica, tá certo? E a gente sabe que faz parte do crescimento do pesquisador, né, passar por essa orientação de iniciação científica. Mas a orientação de iniciação científica não é suficiente, tanto que no nosso julgamento da comissão e depois do colegiado. Então, de modo que observe que essa pontuação da iniciação científica foi limitada a 2 pontos, de modo que, caso, a gente vai ver no próximo slide daí, mas antes passando para o artigo 2 e o artigo 3. Primeiro que o pedido de credenciamento será avaliado por uma comissão, tá? E, mais uma vez, a prerrogativa,
né, do credenciamento, recredenciamento, eventual remanejamento de recomendação de colaborador para permanente, como tem acontecido, como já aconteceu, isso não muda. A prerrogativa de credenciamento final é do colegiado, como prevê o artigo 3º aí das normas. Então, pode passar, André, exatamente somente para destacar agora, exatamente essa questão da pontuação, né? Para ser credenciado, né, esse professor que pediu o credenciamento deve apresentar um mínimo de 4 pontos na formação de recursos humanos e 30 pontos no item de publicação. Observe que somente com iniciação científica não se atinge os 4 pontos, isso é exatamente de propósito. E esse professor, né, ele vai ser visto com um olhar muito carinhoso, muito atencioso, porque ele vai ter a oportunidade de se credenciar como colaborador, né, pegando 2 alunos de mestrado e depois pleitear, né, a sua passagem para docente permanente. Observe o seguinte, antes de a gente prosseguir, eu queria chamar a atenção do seguinte. O professor André apresentou para o colegiado, né, para chegar nessas tabelas, chegar nesses números, uma simulação muitíssimo cuidadosa, feita com cada docente do programa, né? E nessa simulação que ele fez, né, foi mostrado que os docentes hoje credenciados não teriam problema algum no credenciamento. Exatamente atenderiam tranquilamente esses números que estão aí, tá certo? Então foi uma simulação muito cuidadosa que ele fez com cada um dos docentes e mostrou, né, que exatamente não teria, os docentes credenciados hoje não teriam problema nenhum no credenciamento, né, numa simulação de credenciamento. André, se eu estiver falando qualquer besteira aí, você vai botando a vírgula e vai me corrigindo e vai acrescentando, viu? O professor Silvio botou alguma coisa aí. Bom, então, o artigo 5º, como a gente tinha falado lá no primeiro slide, observem, que pesquisadores de outras instituições de pesquisa e ensino, para serem credenciados como permanente, deverão ser bolsistas de produtividade do CNPq. Isso foi, né, uma avaliação feita de maneira unânime, né, não só pelo GT, mas também pelos membros do colegiado, né, e apresentar um mínimo de 12 pontos na formação de recursos humanos e um mínimo de 50 pontos no item publicação, né, no caso de artigos e patentes. E o que é que isso, né, e por que isso? Né? Primeiro, é importante a gente prever a possibilidade desses pesquisadores de outras instituições. Como eu falei para vocês, o PGQIM sempre acolheu de maneira muito bacana pesquisadores da Bahia, né, com perfil de orientação relevante. Então, isso vai continuar, mas a gente também acha que isso não precisava de um regramento, né? E precisava ter um perfil desse professor muito claro, daquele professor que pode entrar no PGQIM. Então, o perfil foi posto, né? Hoje, a gente só teria um professor que não atenderia esse artigo 5º, né? Mas que, né, pediria recredenciamento. Ele não seria atingido porque o caso dele seria para recredenciamento, então a gente não prejudicaria esse docente, né? E de qualquer forma, observe, ainda no artigo 5º se fala que os docentes externos está limitado a 10% do número de docentes do PGQIM, né? Exatamente para que a identidade do curso seja de maneira majoritária, né, uma identidade de professores do Instituto de Química. E como eu já vi em outros programas que agregam muitos professores de outras instituições, exatamente serem apontadas como instituições que não teriam condições de ter um programa de pós-graduação e que, por isso, agregam outros professores. Então, acho que essa proporção, mais uma vez digo que, né, nada foi inventado, né, tudo foi pesquisado, tudo foi estudado para se chegar nessa proposta, tá? E aí o artigo 6º é o que eu tinha dito para vocês, né, a questão da pontuação. Os pesquisadores que alcançarem a pontuação no item de produtividade em relação a publicações, né, mas que não conseguirem a pontuação mínima de recursos humanos, eles poderão, né, ser credenciados como docentes colaboradores, com a regra
de orientação de até 2 estudantes do mestrado, e o percentual de colaboradores, como já é, né, não pode ultrapassar dos 20%, que é preconizado pela própria CAPES, porque se a gente passa desses 20%, a gente perde uma pontuação relevante lá na avaliação da CAPES. Então, essa percentagem, esse número de credenciados colaboradores está travado com esses 20%. Então, vamos adiante, André. Bom, e aí o artigo 7, conforme a gente já tinha adiantado lá, né, prevê o jovem docente permanente. Esses critérios são critérios do comitê de área, tá certo? Então, nesse caso daí, ó, o jovem docente, né, deve ter o seu doutorado defendido no máximo 5 anos, não precisam apresentar pontuação mínima na formação de recursos humanos, mas devem ter pelo menos 15 pontos em publicações de artigos e patentes nos últimos 36 meses, tá? E, mais uma vez, observe que a gente também, por conta da experiência e por conta da gente, né, acreditar no amadurecimento, né, gradativo, os jovens docentes podem orientar até 2 alunos de mestrado. E, mais uma vez concluídas essas orientações, depois podem pleitear orientação de doutorado. Bom, uma coisa que foi posta, né, na discussão, tanto do grupo de trabalho quanto do colegiado, foi uma forma da gente prever e valorizar os nossos bolsistas de produtividade, tá? Então, o artigo 8º é um artigo em que a gente, nas normas de credenciamento, está mostrando que a gente valoriza os bolsistas de produtividade, né? E então, nesse caso daí, os candidatos que têm uma bolsa de produtividade receberão uma pontuação extra equivalente a um artigo A1 sem discente, tá? Isso muda um pouco em relação, e aí eu faço questão de fazer essa comparação, em relação à norma anterior, em que o bolsista de produtividade era credenciado de maneira automática. E observe que eu estou falando sobre bolsista de produtividade, já entrei no programa como bolsista de produtividade, né? E sempre olhei com muito cuidado esse credenciamento automático, tá certo? Então, com isso, a gente de qualquer forma, está valorizando o bolsista de produtividade, mas tira aquela questão do credenciamento automático, tá? Bom, o artigo 9º trata, né, para uma nova solicitação de credenciamento após o descredenciamento do PGQIM, observe que era um perfil que a gente botou lá no primeiro slide, será exigido um mínimo de 4 pontos na formação de recursos humanos e um mínimo de 30 pontos no item de publicação, tá? Totalizando um mínimo de 34 pontos nos últimos 36 meses. Também aquele olhar cuidadoso do professor que saiu por algum motivo, seja por produtividade, seja por questões pessoais, seja porque se envolveu em outro programa, mas que está voltando ao programa. Observem que a gente contempla também esse professor que saiu e está voltando, tá? Como é muito comum nas normas de credenciamento e recredenciamento, cada artigo só pode ser utilizado por um docente no credenciamento ou no recredenciamento. Certo? Bom, então é isso, gente. Observem, como eu falei, só para fechar, André, para você continuar com o recredenciamento, né? Então, eu só queria mostrar para vocês que realmente o grupo de trabalho, né, teve um cuidado muito grande na proposição dessas normas, né? O colegiado também discutiu de maneira bem detalhada, né? André falou em 3 reuniões, mas isso foram meses, tá bom? Exatamente de amadurecimento, lendo, voltando, exatamente para a gente chegar nessa proposta, né? Mais uma vez, destaco que, claro, não vai agradar todo mundo, né? Mas a gente acredita que seja um avanço, né? E sabemos que essas normas podem ser amadurecidas, né, no futuro. Então, está posto, né? A gente já começa a se preparar, né, para aplicar essas normas de credenciamento já numa próxima rodada. Acho que o André vai falar um pouco disso quando ele falar do recredenciamento, próxima rodada de credenciamento e recredenciamento. Eu acho que, não sei, André, como é que você prefere, dúvidas, questões,
do credenciamento agora, ou você prefere apresentar o recredenciamento e depois a gente volta? Eu acho que se tiver alguma dúvida, acho que a gente já podia discutir agora, né, Léo? Abrir para perguntas, para dúvidas aqui. Isso. Então, podem ficar à vontade, gente. Isso. Bom, só, Maurício, só uma coisinha antes de passar a palavra para o Maurício, que é a motivação que a gente teve para fazer uma reanálise das nossas normas de credenciamento. Tá? Bom, a gente analisou que aquela pontuação, aquele número de artigos que estava indicado anteriormente, era um número elevado para a atual conjuntura da ciência na UFBA e talvez no Brasil. Né? Então a gente acreditava a gente acredita que as normas antigas estavam muito duras para que a gente recebesse novos colegas no programa. E a gente atualmente tem 31 docentes permanentes e 7 colaboradores. E a tendência de baixa está clara, de que a gente está perdendo muitos colaboradores, por N situações, é lógico. Porém, as normas de credenciamento muito duras impedem o crescimento do programa, certo? Então, a gente revisitou as normas de recredenciamento, não é para deixar as normas mais difíceis, é para flexibilizar. Só que a gente também não queria flexibilizar de qualquer maneira, né? Aceitando todos os docentes que simplesmente tivessem interesse em participar. As normas, os requisitos, mínimos, eles foram mantidos. Tá? Então, a gente pede aqui a produção científica mínima, a gente fala em pontuação, relacionando essa pontuação com o qualis, com a produção qualificada desse doutor, tá? Só que uma forma que a gente acredita ter encontrado para facilitar a entrada dos colegas, né, de novos professores, é justamente solicitar um fator de formação de recursos humanos. Porque foi aplicado essa normativa de credenciamento para os últimos 4 pedidos de credenciamento no PGQuim. E todos eles eram aprovados, todos eles seriam aprovados se a gente aplicasse essas novas normas de credenciamento. Tá? Porque todos eles conseguiam comprovar mais de 30 pontos na produtividade. Tá? E aí, todos ingressam. E a gente colocou, junto com essa produtividade, junto com essa pontuação de produtividade, essa formação de recursos humanos, que vai mostrar a capacidade desse docente de orientar mestres e doutores. Se ele demonstrar capacidade na orientação, ele vai ser credenciado como membro permanente do programa. Se não for possível comprovar e apresentar esse mínimo de 4 pontos em formação de recursos humanos, esse professor que está solicitando o credenciamento, ele vai ser classificado como colaborador. E um colaborador que vai poder ministrar aula, que vai poder orientar estudantes de mestrado, que vai poder desenvolver projetos na pós-graduação e vai poder contribuir com o programa. Então, ao demonstrar essa capacidade de orientar, ministrar aula, desenvolver projetos, né, ele automaticamente vai ser alçado à categoria de professor membro permanente. Então, o programa ele ganha, dessa forma, mais um docente permanente. Se isso aqui não se sustentar, né, se ele apresentar a pontuação mínima para artigos e patentes, né? E ele não conseguir orientar, ele não conseguir desenvolver seus projetos, ele não for feliz na sua trajetória no PGQuim, ele não será promovido a professor permanente. Então, o programa ele se resguarda com esse artigo 4 junto com esse artigo 6. Tá? Então, a gente acredita que dessa forma a gente flexibiliza, mas a gente vai ter ali pesos e contrapesos para receber esse colega como membro permanente.
E só um último adendo aqui, é que a gente também verificou em outras instituições essa cobrança diferenciada para professores da instituição, no caso, os professores aqui da UFBA, né, eles vão ser solicitados aqui indicadores diferenciados de pesquisadores de outras instituições. Tá? Então, isso a gente colocou, deixou bem claro aqui na regra, para que tenha realmente essa diferenciação, né, porque a gente já está chegando próximo ali de ultrapassar esse 10% de docentes externos, né? E a gente sabe que os docentes externos são muito importantes para o nosso programa, né? Mas a gente também tem que ter um corpo docente interno fortalecido e grande, porque a gente tem várias atividades, né, para realizar no programa e a gente precisa de colaboração dos docentes permanentes e colaboradores da UFBA. Então, a gente faz essa diferenciação aqui, tá, para professores de outras instituições de ensino. Tá? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria destacar. Esse artigo 7, ele permanece, assim, não igual às regras passadas, mas muito parecido e continuamos privilegiando a entrada dos jovens docentes permanentes. Tá? Então, são os pontos que eu queria destacar aqui. Professor Maurício? Bom, boa tarde, gente, a todo mundo. Eu queria colocar 2 pontos, na verdade. Um deles é que, como foi colocado, normas, regimentos e regras, né, elas não são perenes e definitivas. Então, a gente precisa, acho que a partir desse diagnóstico que foi feito pela coordenação e por essa comissão, adequar as normas, né? É óbvio que, como já foi dito, isso é impossível de agradar a todos, né? Tem gente que vai achar que não foi uma boa alteração, tem gente que vai achar que foi uma boa alteração. Eu acho que parte do princípio de que uma tentativa de mudança, a gente precisa ter um tempo agora para ter um diagnóstico, para saber se essa alteração foi positiva ou se ela vai ser negativa, né? Nenhum de nós tem bola de cristal. A gente tem, como foi feito pela comissão, que eu entendi, né, uma busca pelos outros programas para saber o que nós desejamos, né? O que está sendo feito, o que está sendo implementado. A gente tem escutado bastante sobre os problemas da pós-graduação a nível nacional, né? Tem uma série de diagnósticos que nós estamos produzindo menos, que nós estamos formando menos. Aí nós pós-graduação, né? Não nós UFBA. Então, acho que essa tentativa ela é bem-vinda. Nós temos que dar tempo ao tempo, né? Para saber o que vai acontecer. E se caso a gente perceber que foi um desastre, corrige-se, né? Então, acho que sob esse ponto de vista, a coordenação conta com a minha colaboração e com o ponto de que vamos ver o que vai acontecer. Tá? Uma coisa só que me chamou um pouco a atenção é que quando foi colocado que o número de colaboradores pode ser 20%, nós estamos no absoluto limite, né? Porque com 31 professores e 7, nós temos 38, poderia ter 7,4 colaboradores, né? Então, na verdade, nós não podemos ter sequer mais um colaborador. Então, eu acho que aí seria interessante ver esse diagnóstico, porque trabalhar no limite nunca é bom, né? Todo mundo sabe disso. Nossos experimentos dizem isso, né? E aí eu acho que, sob esse ponto de vista, essa norma precisa ser olhada com um pouco mais de calma, especificamente nesse ponto, né? Porque a gente já parte no limite. E aí eu acho que não ficou esse ponto meio dúbio aí para a gente ver o que faz, se esse colaborador tem expectativa de passar permanente logo, né? Como é que está o diagnóstico daí para frente. Então, são essas observações que eu queria fazer. Obrigado. Isso, valeu, Maurício. Esses 20% aqui é passado mesmo pela CAPES, né? Então, aqui a gente só reproduziu o que é passado e sugerido, recomendado pela CAPES. Mas é verdade a tua observação, a gente está realmente no limite, mas a gente tem feito, né, esforços aí para que a gente consiga ajustar bem essa relação permanente e colaboradores. E a gente tem vários professores que estão terminando as suas orientações, né,
por exemplo, Pedro Afonso foi um dos professores que fez a sua última defesa, se não me engano, no mês passado. Nós temos também a professora Valéria Fernandes, que também fez a sua última defesa 2 meses atrás. Então, a gente está tendo ali uma redução no número de docentes colaboradores por conta das defesas finalizadas. Então, agora, acredito que em outubro a gente vai ter um novo balancete, né, para daí ver como ficou essa relação docentes permanentes, docentes colaboradores, porque no momento, como bem observasse, o programa está congelado. A gente só consegue receber docentes permanentes. Não conseguimos receber docentes colaboradores, né? E isso é prejudicial para todo mundo, né? Porque se a gente tiver um colega que queira ingressar no programa, mas ele não tem formação de recursos humanos, ele fica travado. Então, a gente realmente precisa diminuir o número de docentes colaboradores. Ou aumentar muito o número de docentes permanentes, né? Um dos dois. Oi, Renan. Ronan. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a noção que se debruçou sobre esse trabalho, também a cooperação. Acho que é um avanço inegável, né? Acho muito importante essa atualização. Eu só queria fazer uma pergunta bem objetiva. Se esses critérios atendem também à expectativa das avaliações da CAPES, do CNPq em relação ao programa, se vocês já fizeram uma simulação em relação a isso numa próxima avaliação, havendo uma confirmação desses elementos nos docentes credenciados, ou nesse processo de credenciamento e recredenciamento, se isso vai, de alguma forma, confirmar os critérios que são importantes na avaliação do programa, né? Eu escutei um pouco baixo aqui, mas o que a gente tentou implementar aqui está alinhado com o que foi falado no seminário de meio termo no ano passado, Ronan, porque algumas sugestões aqui a gente acolheu, né? E outras coisas, como, por exemplo, na nossa ficha de avaliação do último quadriênio, foi destacado que o programa precisava de uma reforma administrativa. Então, isso está lá no relatório, está disponível na página do PGQuim. Então, toda essa parte de resoluções, de portarias e de revisitar o credenciamento e recredenciamento, a gente acha que faz parte dessa reforma administrativa. Então, fazer com que o ingresso dos docentes fique mais fácil no programa, a gente acredita que pode ser uma coisa positiva e deve ser bem vista pela avaliação da CAPES. André, desculpa, eu acho que a minha pergunta ela não foi clara. É que está baixinho aqui. Pode repetir? Bem rapidamente, está melhor agora? Agora sim, valeu, vai lá. Bom, não, eu acho que a minha pergunta não foi clara. A minha pergunta com base nesses critérios de credenciamento e recredenciamento, em relação à pontuação, em relação à patente, em relação a valorizar a patente, valorizar as publicações, eu só queria saber se isso vai ao encontro do que lá na frente vai ser feito em relação à pontuação, à produtividade do programa. Isso vai fortalecer. Vocês fizeram essa simulação, ou enfim, eu só queria confirmar que esses critérios também vão reforçar uma próxima avaliação do programa, né? Sim, Ronan. A gente fez o cara crachá, né? O que estava sendo pedido na CAPES, a gente tentou encaixar no credenciamento e no recredenciamento, justamente para que a gente não coloque o sarrafo de dificuldade muito alto e fique mais baixo da CAPES. Então, a gente tentou regular justamente o que está sendo pedido nas nossas normas para encaixar com o que a CAPES vem pedindo nas avaliações quadrienais. Tá? Então, a gente teve esse cuidado, sim, de avaliar o que é pedido pela CAPES para incluir nessas normas. Ok, obrigado. Só para complementar, André, o que Ronan perguntou,
Ronan, André virou o rei da simulação, viu? Ele tem, além de simular, né, com cada docente do nosso programa, ele tem um perfil muito claro de como, mesmo porque a Pró-Reitoria disponibiliza um programa em que esse perfil, né, pode ser construído, ele tem um perfil muito claro das nossas publicações, né, em que extrato nós estamos publicando, e na última reunião de que se teve dos coordenadores de pós, ficou muito claro que o nosso perfil, inclusive, não é um perfil, né, de programa 4, principalmente pela produtividade dos nossos professores. Então, nossos professores, e isso reflete, inclusive, nessas regras de credenciamento, né, são professores que estão produzindo, né, adequadamente, em revistas adequadas. A gente está, principalmente no extrato A1, A2, André tem esses números, né, levantados. Agora, tinha um problema, que aí vem com a próxima apresentação de André, que é o do recredenciamento. A gente falha um pouco, né, exatamente dos programas 5, 6, com perfil 5, 6, em relação às teses qualificadas, às defesas qualificadas. O que isso significa? A produtividade dos professores com estudantes. Então, né, respondendo você, em relação a esse perfil, a gente procura corrigir, né, mais ainda na questão do credenciamento, quando a gente, inclusive, começa a regular a questão do recredenciamento com as defesas daquele orientador, né, quantos, o André vai falar sobre isso, né, e, inclusive, com a proporção de orientandos, né, o que acontece? Quem tem mais, vocês vão ver agora, quem tem mais estudantes vai ter que produzir mais do que quem tem menos estudantes, né? E normalmente é isso que já acontece, mas isso começou a ser balizado agora com essas normas. Então, você vai ver a partir de agora. E agora a gente conseguiu responder? Bom, enfim, vamos em frente. Beleza. Sim, desculpa, eu estava perdido aqui no celular. Ok. Valeu, beleza. Bom, gente, então Obrigado. agora a gente de nada. Agora a gente passa então do credenciamento para o recredenciamento, que daí é a situação que atinge a maior parte aqui do nosso público, né? Então, só reforçando que no momento aqui a gente tem 31 docentes permanentes no programa e 7 colaboradores, tá? E aí, quando a gente analisou o credenciamento, a gente tinha uma ideia: flexibilizar a entrada de novos colegas no programa. Isso era o nosso mantra. Para o recredenciamento, né, a gente tinha outro mantra também para analisar, que era como a gente pode, né, correlacionar o que a gente solicita no recredenciamento com o número de estudantes de cada docente. Porque, assim, eu acho que todo mundo no programa concordava que não é adequado, né, não é correto a gente cobrar os mesmos indicadores do professor Leonardo, que tem 10 estudantes de doutorado trabalhando com ele, do que cobrar a mesma produtividade do professor André com um estudante de mestrado, no período de 24 meses. Então, isso, para mim, era um desafio da gente colocar num novo regramento para o recredenciamento. Tá? Esse era o desafio quando a gente pensou em uma nova norma de recredenciamento. Como que a gente pode considerar, né, o número de alunos por docente no programa? E, além disso, e aí é a minha opinião pessoal aqui, como estou coordenador, né, como que a gente pode alcançar um plano de governança dentro do programa? Porque, gente, assim, os últimos anos é trabalho que a Pró-Reitoria passa para a coordenação toda semana. Toda semana a gente tem uma nova tarefinha para fazer. É uma nova comissão, é um novo processo seletivo, é um novo doutorado sanduíche, é um novo programa Móvel América. Então, nós temos muitas tarefas que não podem ser feitas só pelo professor André e professor Leonardo. A gente precisa de comissões, a gente precisa de pareceres, a gente precisa de reuniões. Então, foi pensado em um plano de governança
para que as próximas coordenações não tenham que gastar tanta energia batendo porta em porta de colega pedindo para fazer parte de comissão. Tá? Então, essa foi as duas coisas levadas em consideração nessa nova norma de recredenciamento. Número de estudantes por professor e pensando também num plano de governança para os próximos coordenadores do programa. Tá? Então, começando aqui com os artigos, né, do recredenciamento. O programa continua realizando esse recredenciamento de todos os docentes a cada 24 meses. Percebam que a gente trocou anos por meses. Tá? Isso aqui a gente acha que pode beneficiar alguns colegas que eventualmente possam ter publicado um artigo em dezembro, né, e aí, ou em dezembro, novembro, e aí podem não conseguir utilizar esse trabalho. Então, a gente começou a fazer a janela de tempo em meses, não mais em anos. Tá? Então, o programa vai realizar o seu recredenciamento a cada 24 meses. Para o recredenciamento, o docente deverá encaminhar a documentação comprobatória para a coordenação, de forma a atender os seguintes critérios: apresentação de produção científica em periódicos indexados que demonstre a competência do orientador em sua área de atuação nos últimos 24 meses. A produção científica exigida é equivalente a um artigo por cada estudante titulado, com coautoria de discente regular ou egresso do programa, sob sua orientação. Isso significa que, se a gente fizesse um recredenciamento hoje, tá? E eu titulei, nos últimos 24 meses, eu titulei 3 estudantes, independente de mestrado ou doutorado, eu devo apresentar 3 artigos. Tá? Então, que artigos são esses? Essas publicações devem ser em periódicos com classificação Qualis igual ou superior a A4, na área de química ou áreas afins. Tá? Então, se eu titulei 3 estudantes nos últimos 24 meses, eu precisaria apresentar 3 artigos com Qualis igual ou superior a A4. É só isso, no quesito produção científica. Se eu titulei 5 estudantes, eu apresento 5 artigos. Se eu titulei 1 estudante, eu apresento 1 artigo. Então, percebam que a produção que vai ser cobrada daquele docente é proporcional ao número de estudantes titulados. Tá? Aí alguém deve estar pensando, mas se eu não titulei ninguém, a gente já vai chegar nesse artigo que vai deixar explícita essa condição. Tá? Então, essa é a produção científica que vai ser cobrada, e vejam que daí está totalmente considerada aqui essa condição de número de estudantes por docente, né, porque a produção que ele vai ter que apresentar é em função do número de estudantes que ele titulou. Além dessa produção científica, vai ser necessário que o professor tenha ofertado pelo menos uma disciplina no PGQuim nos últimos 36 meses. Então, nessa janela de 36 meses, pelo menos uma disciplina o professor tem que ter ofertado. Não precisa ser uma disciplina só para o professor. Eu não preciso pegar a orgânica avançada só para mim. Eu posso dividir a orgânica avançada com o professor Maurício. Posso dividir a orgânica avançada com o professor Silvio. Mas eu preciso ter um envolvimento com alguma disciplina do programa. Por que isso? Isso também foi algo destacado no seminário de meio termo, de programas que possuem muitos docentes, mas eles não estão envolvidos ofertando disciplinas no programa. Isso também foi destacado e isso fica explícito nessa regra de recredenciamento. Tá? Então, vejam que a janela é uma janela maior do que a própria janela de recredenciamento, tá? Para que todo mundo consiga, então, ofertar pelo menos uma disciplina no PGQuim, seja individual ou compartilhada. Outra coisa que vai ser solicitada,
a apresentação de um projeto de pesquisa financiado e ou aprovado com bolsas ou recursos, público ou privado, vigente no período do recredenciamento e cadastrado no currículo Lattes. Bom, isso aqui já até me perguntaram no corredor, mas, poxa, eu não tenho projeto financiado do CNPq, eu vou ser descredenciado? Não. Aqui, até o projeto PIBIC é válido. Tá? Porque o que é necessário para a coordenação? A coordenação precisa saber quais são os projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento no programa. Por quê? Quando eu consigo importar na Sucupira, eu consigo importar a produção científica de todos os docentes. Tá? Todos os artigos que vocês colocam no Lattes, eu consigo importar para a Sucupira. Só que depois, um artigo publicado, eu tenho que linkar esse artigo com uma linha de pesquisa, que geralmente vocês estão informando por aquelas tabelas do Excel, que a gente manda em janeiro, tá? E eu também preciso correlacionar esse artigo com um projeto de pesquisa. Mas nem sempre esse projeto de pesquisa está no Lattes do docente. Então, o coordenador tem dificuldades em fazer esse link da produção com o projeto. Então, nós colocamos aqui no recredenciamento esse item para que seja encaminhado esse projeto e a gente possa cadastrá-lo na Sucupira. Então, eu conseguirei fazer o link entre artigo e projeto do docente. Tá? Então, precisa ser CNPq? Precisa ser projeto FAPESB? Pode ser, mas também pode ser um projeto PIBIC que você aprovou na UFBA. Tá? Com isso, já é suficiente aqui para que a coordenação tenha essa informação. E, por último, aqui, somar um mínimo de 10 pontos no quesito participação em comissões e ou representações no PGQIM nos últimos 24 meses. Tá? Por que foi colocado esse item aqui, gente? Justamente para que a gente tenha o plano de governança, tá? Para que a gente possa envolver todos os docentes do PGQIM em alguma comissão. Tá? O PGQIM, ele funciona e quem faz o trabalho do PGQIM são as comissões. E a coordenação precisa que essas comissões sejam atuantes, que elas estejam sempre trabalhando para auxiliar em todas as tarefas que o PGQIM precisa se envolver. Então, aqui nós colocamos esse requisito que vai solicitar que todos os docentes contribuam com algum tipo de comissão no programa. Tá? Então, essa comissão é fundamental para que as próximas coordenações tenham ajudantes, tenham auxílio para a gestão do programa. Tá? Então, aqui falando especificamente, né, das comissões, os valores de pontuação referentes a essas atividades encontram-se apresentados nessa tabela 3. Tá? Então, vejam que a composição das comissões permanentes deverá ser aprovada em uma reunião do colegiado do programa e deve garantir um valor mínimo de 8 pontos para cada docente permanente nos próximos 24 meses. Tá? Então, alguém pode pensar assim, poxa, mas o próximo coordenador não vai com a minha cara, ele vai tirar, ele não vai me colocar na comissão e eu vou ser descredenciado. Não. Essa composição dessas comissões permanentes é aprovado pelo colegiado. Tá? Então, na hora que o colegiado for aprovar essa composição dessas comissões, todos os docentes do programa precisarão estar incluídos. Tá? E aí a gente vai garantir 8 pontos para todos os docentes. Eu sei, tem docentes que contribuem mais e vão fazer assim 16 pontos, tranquilamente. Tá? Mas, garantindo um mínimo, tá, de 8 pontos nessa distribuição, vejam, a cada ano é enviado um formulário pela coordenação. É aquele formulário que pede informações se vocês estão orientando estudantes de iniciação científica, quais artigos vocês publicaram e qual era o discente envolvido. Então, todo ano, a coordenação dispara essas mensagens. Se o docente responder esses 2 formulários, né, um a cada ano,
automaticamente ele já consegue os seus 10 pontos nesse quesito aqui de participação em comissões, né, ou representações, e automaticamente ali naquele quesito número 4 ele já está habilitado. Tá? Então, essa foi uma sugestão dessa coordenação para beneficiar as futuras coordenações do programa e estruturar nosso plano de governança. Maurício? Maurício levantou a mão? Não, levantei a mão, sim. Eu tenho algumas dúvidas aqui com relação a alguns pontos que foram colocados. Por exemplo, né, você colocou o exemplo de que 3 pessoas que defenderam vão me obrigar a ter 3 artigos, né? Isso significa que obrigatoriamente cada aluno precisa ter um, ou faz de conta que um aluno é super produtivo, eu produzi 4 com ele, e os outros 2 vão na mesma onda? Sim, sim. O que for melhor para o teu recredenciamento, né, Maurício? Mas eu posso, então, partindo desse ponto de vista, eu estou fazendo uma simulação mental aqui, né? Uhum. Se um dos meus alunos não teve nenhum artigo ainda publicado, isso não seria empecilho, desde que outro aluno tivesse 2. Isso. Tá. Perfeito. Então, primeiro está respondido. Segundo, com relação a esse projeto que você está solicitando aí, todos nós, se for abrir o Lattes, a gente tem projetos que a gente dá nome, né? Eu tenho meu projeto de síntese de bisteazóis, eu tenho um projeto de utilização de biomassa, de valorização de biomassa, etc, etc, etc. Né? Mas nós temos os projetos credenciados no programa de pós-graduação, que, se eu não me engano, na minha área é síntese de produtos com interesse biológico ou material, é algo do gênero, não me lembro o nome. Essa informação é dada em cima do meu projeto, que vai virar um subprojeto do grande projeto do programa, ou nós vamos ficar abrindo projetos dentro do programa, além daqueles 8? Eu acredito que, assim, falando especificamente aqui, é melhor, é mais importante para o programa se tu encaminhar aquele projeto guarda-chuva, né, que é o projeto robusto que tu manda para o PIBIC. Né? Então, esse é aprovado. Se tu encaminhar isso para a gente atualizado, é vantagem. Agora, tu falou que no teu Lattes tu tem lá o projeto e ele está cadastrado. Mas nem todo mundo é assim, Maurício. Uhum. Então, às vezes eu saio caçando os projetos no Lattes e aí encontro assim, professor Leonardo, está lá um projeto aprovado. Começou em 2008, até hoje. Aí, sabe, aí a gente não tem um projeto atualizado. Com essa solicitação aqui, pelo menos tu vai estar mandando aqui para a coordenação projetos atualizados, que tu está realmente desenvolvendo hoje. Pode ser que tu começou em 2008 e ainda esteja, né? Mas é bom que a gente sempre tenha atualização de informações. Tá, mas pelo que eu estou entendendo, e você é prático, para a Sucupira interessa que ele esteja dentro daquele guarda-chuva que está registrado lá, senão não serve para nada. Sim. Sim. A gente precisa de um projeto teu para linkar com as tuas produções. Tá. E vamos lá, uma última pergunta. Essa pontuação de participação em comissões ou representações, eu entendo a preocupação da coordenação, né? Que as pessoas participem, né? Que a gente sempre vê que tem muita gente que participa muito e bastante gente que participa pouco ou nada, né? E a gente acaba vendo que algumas pessoas ficam sobrecarregadas repetitivamente, né? Mas eu estou achando essa pontuação, perceba, né? Se eu sou membro do colegiado, eu tenho meus 8 pontos, né? Durante os 4 semestres, né? Mas se eu não sou do colegiado, por exemplo, se eu vou preencher 2 formulários por ano, eu tenho 2 pontos. Eu estou achando essa pontuação um pouco excessiva. E olha que eu sou um cara que participa bastante. Então, assim, estou vendo que mesmo eu não estando no colegiado, eu não sei se eu vou ter a pontuação. E você sabe que eu participo e não me nego a participar nunca quando sou chamado. E eu estou achando essa pontuação excessiva. Vou ser bem sincero. É uma tentativa. E assim, Maurício, o que a gente quis aqui foi
um pontapé inicial, né? Porque, veja, se o que aconteceu já? Aconteceu de eu mandar uma mensagem, como vocês sabem que eu faço, eu mando um WhatsApp, Antônio Maurício, posso te colocar numa comissão aqui? E tu fala, não, pode. Mas já aconteceu de colegas responderem assim, professor, dessa vez não posso. E assim, perguntar, e o que eu vou ganhar com essa comissão? Eu já escutei isso. O que eu vou ganhar participando dessa comissão? Então, Ganha trabalho. pois é, mas Ganha ganha trabalho. um programa saudável, né? Mas então nem todo mundo tem essa consciência que tu tem, assim, e então eu acho que o pontapé inicial, onde a gente pode montar 10 comissões permanentes e essas comissões trabalhem assim, de forma autônoma, por exemplo, a comissão de divulgação científica, ela trabalha assim, sem eu falar nada. Ela sabe o trabalho dela. A comissão que está organizando o nosso evento científico, em novembro, eles também sabem o que eles têm que fazer. Então, são comissões que estão trabalhando de maneira independente da coordenação, para o bem do programa. Então, com isso daqui, pelo menos o colegiado vai olhar as comissões, vai olhar a composição dessas comissões e, assim, vamos começar a trabalhar e vamos envolver todo mundo. Claro que, provavelmente, né, vai chegar alguns problemas pontuais ali, mas a gente começou a ter esse movimento. Aí depois, se a gente vê que está excessivo, a gente pode reduzir e tal, isso aqui pode ser revisto. Mas eu acho que é um pontapé importante e inicial para que a gente consiga envolver todo mundo. E não tenha mais aquela coisa assim, eu não posso, eu não sei o quê, mas todo mundo está envolvido. Então, eu acho uma boa premissa para a gente começar essa conversa. Tá, só para complementar, André. Maurício, mais uma vez digo, André simulou. Cada um de nós, né, a gente está simulado em comissões e, te digo, esses 8 pontos a gente atinge, sim, e não é tão difícil, não. A princípio pode parecer difícil, mas eu dei uma olhada na simulação de André essa semana e é super tranquilo, e com isso se divide trabalho, né, ninguém fica sobrecarregado. Então pode ter certeza que esses 8 pontos não é difícil de ser atingido. E mais uma vez digo, isso também, né, pontuação em comissão não nasceu da nossa cabeça, tá certo? Isso também é previsto em várias normas de credenciamento e recredenciamento. Então era só isso para complementar, André. Por exemplo, a engenharia química, né? Eu sei de colegas que estão na pós-graduação da engenharia química e assim, eles recebem lá uma planilha, olha, esse ano vai participar dessa e dessa comissão. E é assim, aí não tem ponto. Aí a gente quis fazer uma coisa mais participativa, baseado nos pontos, mas pode ficar excessivo, principalmente para quem colabora muito, né? Por exemplo, o professor Tiago, a professora Luísa aí, que estão sempre juntos, ajudando a coordenação, vamos fazer 36 pontos aqui fácil, vão estar vendendo pontos aí. Isso. O Thiago até botou antes de Sérgio, o Thiago até botou uma observação. São 8 pontos, viu, Thiago? Não são nem 10. Professor Sérgio, por favor. Boa tarde a todos. Eu parabenizo a coordenação, o professor André, o professor Leonardo, por se debruçar. Eu sei que não é fácil chegar a um momento desse, com essa preocupação de avaliação do nosso programa. Eu também fiquei um pouquinho preocupado com esses 8 pontos, porque, por exemplo, membro da comissão permanente. Quantas comissões permanentes nós teremos? Então, eu fico assim meio... E acho que, por exemplo, minha sugestão, não sei, é aquela coisa de habilitado ou não habilitado, sem precisar essa exigência de 8 pontos. Aí eu acho que isso aqui é um pouco... Eu fico um pouco preocupado. Só isso, professor André. Beleza, E em relação à produção científica, eu imagino, por exemplo, no momento que nós falamos um artigo com um docente, um artigo com um discente. Esse discente necessariamente tem que ser
um discente daquele professor, eu tenho compartilhado vários artigos com o professor Leonardo, com a professora Galton, estamos fazendo um agora com o professor Chico, e é uma pergunta que fica, a gente, e tem alunos meus, tem alunos de Leonardo, por exemplo, com que nós estamos elaborando, mas fica essa interrogação, se o aluno necessariamente é uma coisa que me incomoda um pouco, porque, por exemplo, eu divido um laboratório com o professor Chico, que nós estamos trabalhando em 4 mãos e, por exemplo, na hora que sair um artigo como esse, só quem será beneficiado sou eu. E, às vezes, uma situação até que eu poderia dizer, não, vamos combinar aqui, Chico, eu vou apresentar esse e você vai apresentar outro. Eu acho que talvez o colegiado pudesse se debruçar um pouco nessas questões. Eu tenho, ao longo de já uns anos, muitos artigos com o professor Leonardo, que a gente trabalha com 4 mãos e com os estudantes. É isso, professor. Oi, Sérgio. Aqui a questão dos pontos foi uma proposta, né? E aí, como a gente já conversou sobre o credenciamento, acho que a gente pode rever isso depois dos primeiros 2 anos e fazer uma análise do que aconteceu. Mas as comissões, a gente já sabe quais são as comissões importantes para o programa. Por exemplo, no teu caso em específico, né, tu faz parte da comissão de credenciamento e recredenciamento. Né? Isso é uma comissão permanente. E por esse trabalho já está sendo computado os 2 pontos por semestre. Né? Então, a gente vai dar uma previsibilidade, assim, todo ano, ou uma vez a cada 2 anos, o colegiado vai se debruçar sobre essas comissões e vai assegurar a pontuação de todos. Ninguém vai ficar de fora por não ter tido trabalho, até porque trabalho tem de sobra no PGQIM, né? Agora, sobre a produtividade, assim, não sei nem o que te dizer, né, Sérgio? Porque eu fiz a simulação e, assim, teus artigos sobraram, mas sobraram muito, assim. Aí eu não sei se o Leonardo quiser comentar alguma coisa a respeito, mas eu fiz a simulação e, assim, fiquei até envergonhado de olhar no teu currículo, porque eu parei em 2 segundos, porque o teu credenciamento simulado já estava garantido há muito tempo, né? Estou aqui, professor. Léo, tu tem mais... O que eu poderia dizer é que acho que Sérgio não precisa ficar preocupado. Eu sei que ele não está preocupado com ele, está preocupado com os parceiros, mas dentro, inclusive, dessa simulação que André fez, não tem problema. Inclusive, isso foi discutido, essa questão dos artigos compartilhados, isso foi muito, muito discutido no colegiado, exatamente contemplando mais de um professor, contemplando, inclusive, estudante de mais de um professor. Então, isso foi discutido, Sérgio. Então, acho que não tem preocupação, não, porque, conforme eu disse, né, as simulações de André são simulações muito otimistas. Então, dá para considerar, inclusive, essa questão, e que é salutar, não é nenhum tipo de desvio, né, essa distribuição entre os docentes e tudo mais, entendeu? Isso é absolutamente salutar. E a gente observou isso nas simulações. Né? E, como eu falei, e Maurício reforçou, eu concordo, né? Se a gente vir que começa a dar algum tipo de aresta, algum tipo de espinho, a gente contorna, pode ter certeza. Oi, Sérgio, pode falar. Pode falar, Sérgio. Tá mudo. Léo, então você estaria me dizendo que, porque no passado não considerava um artigo que tivesse um aluno meu. Se tivesse um artigo meu, seu, e que tivesse um aluno meu, só considerava
para Sérgio, minha indagação é essa. Se o colegiado já tem essa ideia. Esse último Sim, artigo não. Uhum. Entendi. Não. Isso aí, em relação ao recredenciamento, a defesa tem que ser do professor, né? E o aluno tem que ser daquele professor que está pedindo recredenciamento. Então, só para simular e ficar claro, por exemplo, eu estou no artigo com você, né? Em que tem um orientando seu, mas não tem meu, eu não posso usar, tá? Você pode usar, mas eu não posso usar porque é orientando. Agora, se tiver orientando o meu e orientando o seu, aí eu posso usar, certo? Isso Isso fique aí. claro, porque agora nós vamos até nos organizarmos melhor, professor Léo. Nossas parcerias. Certo. É isso aí. Isso, inclusive, assim, se tem uma defesa, né, e aí tem um artigo com o professor Léo, professor Sérgio e estudantes de ambos, cada um pode gerenciar suas produções ali para todo mundo ser contemplado, né? Isso aí é natural, eu vejo como natural. Podemos seguir, gente? Até aqui, tranquilo? Então, apesar de a pontuação parecer excessiva aqui, mas é um pontapé inicial para a gente ter um plano de governança do programa. Tá? E aí facilitar a vida das próximas coordenações. Vejam, o artigo 13, tá? Fala que no primeiro recredenciamento, docentes que cumpram os critérios 2, 3 e 4, aí vamos lembrar quais são os critérios 2, 3 e 4. Ter ofertado pelo menos uma disciplina, apresentar o projeto de pesquisa e colaborar com a participação em comissões e representações do programa, tá? Poderão ter uma flexibilização no critério de produção científica. Nesse caso, será exigida a produção mínima de um artigo periódico com classificação Qualis igual ou superior a A4. Tá? Então, percebam que nesse primeiro recredenciamento a gente não está exigindo a produção condicente, porque a gente entende que isso daqui pode ser um colega que recém ingressou no PGQuim, né? E aí ele não tem laboratório, né? Não tem espaço físico, né? Mas passado 2 anos ele precisa passar por um recredenciamento. Então, se ele ministrou aula, apresentou o projeto, colaborou com o programa em uma comissão, ele apresentando aqui apenas um artigo, A4 ou superior, aquele já é recredenciado. É uma flexibilização para primeiro recredenciamento. Isso também já tinha na regra anterior. Né? Artigo 14, esse daqui é importante, tá? Olha só, caso o docente não tenha titulado nenhum discente no biênio avaliado e não seja o primeiro recredenciamento, será exigida uma produção mínima de N artigos, com coautoria de discente regular ou egresso do PGQuim sob sua orientação, conforme a tabela 4. Tá? Então, se você não titulou nenhum mestre, nenhum doutor nos últimos 24 meses, tá? Mas eu estou orientando ali 3, 4, 5 estudantes no PGQuim, ainda assim eu vou precisar apresentar alguma produção mínima com o estudante. E aí, vejam que aqui a produção mínima exigida está apresentada nessa tabela 4. Tá? Então, se eu estou orientando de 0 a 3, né? Orientar a 0 é brincadeira, né? Mas de 0 a 3 discentes, tá? Eu preciso apresentar um artigo com participação do estudante ou egresso. Se eu estou orientando de 4 a 6 estudantes do PGQuim, eu preciso apresentar 2 artigos com a participação de estudantes ou egresso. Se eu estou orientando de 7 a 9 alunos no programa e não titulei ninguém no biênio, eu vou apresentar 3 artigos com a participação de estudantes. E se eu estou orientando, né, 10, pode acontecer, né? Se eu estou orientando ali 10 estudantes ou mais, eu precisaria apresentar 4 artigos com a participação de estudantes. Tá? Então,
essa foi a estratégia que a gente identificou mais eficaz se o docente não titulou nenhum estudante de mestrado ou doutorado no programa. Tá? Se não tem titulação, é essa tabela que vai nortear o recredenciamento do colega. Tá? Aqui, artigo 15. O docente deverá ser autor, para correspondência, de pelo menos 50% da produção científica mencionada no artigo 12.1 e 14. Isso daqui também já era um artigo nas normas anteriores. Né? Cada artigo só poderá ser utilizado por um único docente no credenciamento ou recredenciamento. Tá? E aí, já caminhando para o final das normas, artigo 17 fala que, caso o recredenciamento não seja deferido, o docente será classificado como colaborador e não poderá orientar novos estudantes até a defesa do último orientando, quando será, então, desligado do PGQ. Artigo 18. Em virtude do indeferimento do pedido de recredenciamento, o docente classificado como colaborador poderá solicitar via ofício o seu reenquadramento como permanente no programa, desde que cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 12, até o próximo processo de recredenciamento. Tá? Então, vamos lá. Se o colega não conseguiu o recredenciamento agora em 2024, ele tem até 2026 para pedir o seu recredenciamento. Tá? Se passou 2 anos e eu não consegui me recredenciar, passa mais 2 anos, eu não consegui me recredenciar, tá? Aí, após esse período, o reenquadramento do docente será realizado conforme o artigo 9, ou seja, ele vai precisar pedir um credenciamento no programa. E aí a gente considera que as normas do credenciamento são um pouco mais duras do que do recredenciamento. Ficou claro esse ponto? É uma segunda oportunidade, né? Para o colega que não conseguiu se recredenciar nos últimos 24 meses, ele tem mais 24 meses para regularizar a situação dele, pedindo um recredenciamento. Tá? Caso contrário, aí ele vai ser enquadrado no artigo 9, que daí considera-se como um credenciamento. E aí as normas são um pouquinho mais duras. O artigo 19, particularmente, é uma coisa que me deu muita satisfação de colocar isso no papel, tá? Principalmente aí considerando as colegas do programa, do Instituto. O docente que usufruiu de afastamento para licença maternidade ou paternidade, acima de 4 meses de licença, em famílias biológicas ou por adoção, poderá solicitar análise dos últimos 36 meses no recredenciamento. Tá? Então, como a gente sabe ali, né, nesse ponto foi uma flexibilização importante, também recomendada pela coordenação de área de Química. Tá? No seminário de meio termo, o professor Valdir e o professor Tiago Paixão comentaram que era importante deixar essa regra clara nos nossos recredenciamentos. Tá? Então, a gente conseguiu colocar isso no papel. Casos omissos serão analisados pelo colegiado do programa. As presentes normas para o credenciamento e recredenciamento entrarão em vigor na data de sua aprovação e ficam revogadas as disposições ao contrário. E aí uma coisa importante, que deve ter ficado a dúvida, né, para os colegas. O artigo 22, tá, foi o artigo que recredenciou todo mundo quando a gente aprovou essas normas. Tá? Então, o próximo recredenciamento ocorrerá após o prazo de 24 meses a partir da aprovação dessas presentes normas. Então, o próximo recredenciamento do PGQ, ele vai ser em agosto de 2026. Tá? Para que a gente não prejudicasse nenhum colega com a aplicação das normas agora, já no meio do biênio, quando a gente aprovou essas normas de credenciamento e recredenciamento, a gente colocou que, a partir daquela data, todos os professores estavam recredenciados naquele momento, tá? E que um novo
recredenciamento só aconteceria a partir de 24 meses. Ou seja, o próximo recredenciamento será em 26 de agosto. Agosto de 2026. Tá? E aí, aqui é a data de aprovação dessas normas. Eu só queria, para finalizar, né, deve ter ficado um ar de mistério nessas comissões permanentes do PGQIM, e eu queria deixar claro aqui para vocês qual é a sugestão da coordenação para a gente constituir essas comissões. Que comissões são essas do PGQIM? Bom, nós já temos a conhecida Comissão de Credenciamento e Recredenciamento. Nós temos sempre a comissão examinadora, né, a comissão de seleção de novos estudantes para o mestrado e doutorado. Essa seria uma comissão permanente. Nós temos a comissão de autoavaliação. Nós temos a comissão de bolsas, que também é uma bolsa permanente já. Nós temos a comissão de apoio ao preenchimento da sucupira, que foi apresentado no começo dessa reunião. Nós temos a comissão de planejamento estratégico do programa, comissão para projetos institucionais, como FINEP. Isso aqui é uma sugestão para que a gente tenha uma comissão que pense projetos estratégicos para quando chegar a hora de um FINEP, abrir o FINEP, aquela corre barata, né? O que a gente vai fazer agora? Não, essa comissão aqui auxiliaria o programa a sempre ter um projeto na manga, para quando abrir o edital, a gente já chega com a proposta na mesa. Isso, eu acho que mostra um amadurecimento, mostraria um amadurecimento da gente e sempre uma estratégia. O que a gente vai pedir de equipamento? É para orgânica? É para inorgânica? É para analítica? É para físico-química? Então, essa comissão seria uma comissão também estratégica. A comissão de acompanhamento de processos estudantis, todo mundo já deve ter dado um parecer, né, para aproveitamento de disciplinas, trancamento. Isso aqui seria a atribuição dessa comissão, que já funciona de maneira maravilhosa, sob a tutela do professor Maurício como presidente. Comissão de monitoramento interno, comissão de divulgação científica, comissão de apoio de seminários, para organização de seminários, e a nossa comissão do encontro do programa de pós-graduação em Química, que já está trabalhando muito para que a gente tenha o nosso evento em novembro. Então, essas são as sugestões de comissões permanentes do PGQIM. Vejam que não é porque é uma comissão permanente que vocês vão estar trabalhando dia após dia nessas comissões, mas é que quando aparece a tarefa, a gente sabe para quem encaminhar, a gente sabe a quem pedir apoio nesses momentos. Então, se chega ali um momento de fazer uma seleção do PGQIM, a gente sabe quem vai coordenar essa seleção. Se chega um processo de aproveitamento de disciplina, a gente sabe para quem que a gente vai encaminhar. Tá? Se chega uma premiação, né, como teve recentemente a professora Luísa, que recebeu um prêmio Jabuti, a gente sabe para quem recorrer para divulgar essas informações. Chega um pedido de credenciamento, a gente sabe para quem encaminhar. Então, dessa forma, todos os colegas do PGQIM sabem a qual comissão pertencem, né, e o que pode ser solicitado deles a ser executado durante um semestre, 1 ano, 2 anos. Tá? Então, essa é a distribuição. Vejam que todos os professores estão aqui, tá? Divididos nessas 12 comissões. Tá? Não conseguimos colaboradores para a nossa comissão de atividades de extensão, mas a gente acha que no futuro a gente pode rediscutir isso. Tá? E aí aqui o exemplo da portaria 13, que justamente aqui constitui a Comissão Permanente de Acompanhamento de Processos Estudantis, a CAP, né? Aqui são os docentes que estão incluídos nessa comissão e as suas competências. Além disso, nós também sugerimos a vigência dessas portarias que podem eventualmente serem renovadas, a depender, né, de quem vai ser o coordenador em setembro de 2025. Tá? Então, a gente acredita que dessa forma é um plano de governança que vai estar colaborando
com o futuro do PGQuim, e todo mundo colaborando. Tá? Então, agradeço a atenção dos colegas que estiveram aqui com a gente até agora e abro para perguntas, né, dúvidas. Passo a palavra para vocês. Oi, Maurício, pode falar. Bom, sem querer monopolizar, mas essa última colocação da questão da governança, eu quero dar um parabéns especial por essa tentativa de fazer com que as pessoas participem e se sintam membros do programa de pós-graduação, né? Eu acho que talvez a gente tenha sofrido no passado pelo abandono de alguns, e aqui, obviamente, o abandono a gente também não... A crítica não é tão dura assim, porque às vezes a pessoa se afasta por razões N, né? Não cabe aqui a gente vir discutir, mas todos nós sabemos que a gente já foi um programa 5, a gente é visto por muitos dos nossos colegas fora daqui como programa 5, mas desculpe, nós somos 4, né? E a nossa queda de 5 para 4, que eu acho que era a pergunta do Ronan lá atrás, quando que nós vamos voltar para 5, né? Porque eu já participei de cafés lá na pós-graduação dizendo que quando que nós vamos subir para 6, e infelizmente o nosso futuro foi um tanto quanto duro, né? Eu acho que essa questão de... Nós não somos um programa grande, né? Os números dizem isso, com relação à quantidade de pessoas, mas até o presente momento a gente continua sendo o único programa de doutorado, né, de Química na Bahia. Então, a gente, tendo o mestrado diminuído, porque está cheio de mestrados por aí, mas doutorado a gente continua sendo um centro atrativo, né? Eu acho que quanto mais a gente se sentir pertencente e participante do programa, mais chances nós vamos ter de subir. Então, quero dar os parabéns especialmente por essa última ação, por esse plano de governança, porque eu tenho certeza que, exposto e colocado como foi aqui, a CAPES vai começar a entender que a gente está tratando com seriedade, né, a nossa luta de voltar a ser um programa 5 e não ter as benesses dos 6 e 7, mas pelo menos recuperar as benesses dos 5, né? Porque é preciso que todo mundo saiba que a gente, sendo 4, a gente perdeu algumas coisas, né? E que fazem falta. Quem já pegou o 5 sabe que faz falta. Então é importante que a gente vá junto, né? Faça as correções que a gente precise, todos participem, né? Dando a sua colaboração, que eu tenho certeza que a gente tem toda a capacidade de voltar a ser 5, né? Tomara que a gente faça essa comemoração em breve, né? O mais breve possível. Então, dá os parabéns por essa ação aí. Valeu, Maurício, obrigado. Assim, para falar bem a verdade, ano passado, quando eu fui no seminário de meio termo, os coordenadores foram convidados a apresentar os indicadores e algumas informações de cada programa, assim. E, assim, foi ranqueado conforme a nota de cada programa de pós-graduação. E aí começaram com os programas nota 3, né, e depois foi programas de nota 4, 5, 6 e 7. E, assim, quando chegou a minha vez de apresentar os dados do PGQuim, assim, ninguém entendeu. Ninguém entendeu, porque a gente projetou tabelas de produtividade, né, e qualis A1, A2, e assim, a nossa produtividade é brutal, não tem comparação com nenhum programa de pós-graduação em Química de nota 4. É absurdo, assim, são programas com 50 alunos, é isso. Então, a nossa produtividade é muito grande. A nossa produtividade, eu acredito que esteja ali entre a nota 5 e a nota 6. Só que a nota 6, e assim, especialmente a nota 7, eu entendo que são programas assim que conseguem envolver, se já não estão muito bem estruturados, eles conseguem envolver a maior parte dos seus docentes engajados no programa, realizando as atividades que são necessárias e assim, pensando. Porque o que a gente está propondo aqui é que se faça o mínimo. Mas quando a gente fizer o mínimo, a gente tem que começar a pensar
assim, é coisa de coach, né? Mas a gente tem que precisar começar a pensar fora da caixa. O que a gente pode fazer diferente? Então, quando a gente tiver mais gente pensando no programa, eu acho que a gente vai ter condições tranquilamente de chegar em uma nota de curso de excelência, com certeza. Só que é um processo, né? Por enquanto, eu acho que a gente tem que dividir o fardo. Então, todo mundo tem o seu fardinho, todo mundo vai saber como colaborar com o PGQuim. No futuro, talvez a gente tenha mais gente pensando também no PGQuim, estruturação, propostas, e aí, com isso, a gente consegue expandir o impacto do programa. Então, acho que isso aí é válido. Beleza? Obrigado, Maurício. Quer falar alguma coisa, Léo? Então, agradecer os elogios e dizer que o trabalho é conjunto. Né? Vocês viram o número de comissões que a gente tem. Então, dizer que é um trabalho conjunto, né? Claro que a gente sabe, e aí eu tenho que parabenizar o coordenador André, né, que realmente é quem carrega o maior peso, né, de todas essas ações, mas tem também uma equipe aí que ajuda bastante. Né? Então, só meus parabéns também, André. Valeu, Léo. Valeu, gente. Obrigado aí. Posso fazer um último comentário aqui? Eu sei que é sexta-feira de tarde, né? Que já está todo mundo pensando em beber algo gelado e comer algo quente. Mas eu tive umas conversas, né, com a Gal, né? A Câmara das Garças participou e participa do comitê assessor. E vi reuniões onde os nossos relatórios, os nossos pareceres, eles eram bem diretos com relação aos nossos problemas, né? E aí eu acho que a gente tem que ser bem pragmático, e pelo que eu estou vendo, acho que essa coordenação está sendo bem pragmática, com essa questão de correção, né? Se o relatório, o parecer diz que o PPGQuim tem problemas na área X, ataquemos a área X, né? Eu acho que a gente tem que ser bem pragmático. Se a gente está produzindo muito e nós estamos sendo avaliados com o programa 4, é porque algo está errado, né? E não adianta querer culpar, nós temos que resolver, né? Então, resolvendo, pelo que eu percebo, e pelo que até o professor Sérgio colocou aqui, se a gente resolver os problemas que são vistos, né, com relação ao nosso programa, parece que subir a 5 é algo natural, que é o que a gente espera, né, com relação à comparação que você como coordenador lá no programa de e-mail deve ter tido muito mais isso naturalmente visto, né, quando a gente se compara. Vamos em frente, que deu tudo certo, que a gente consiga passar dessa para melhor, no bom sentido, né? Valeu, Maurício. Ronan? Bem rapidinho, como o Maurício já falou mais de uma vez, eu fiquei encorajado em falar também. Olha, eu queria só compartilhar um sentimento meu desses últimos tempos, né, no programa. Eu tive uma formação muito privilegiada. Eu tive acesso a um outro país, a um outro sistema, onde a inovação é vista como prioridade e artigos eram resultados secundários, né? Então, assim, eu queria compartilhar um motivo de muita desmotivação para mim, porque eu acho que nós temos muitos artigos, a gente tem uma produção muito forte, muito consolidada, mas nós temos uma capacidade de inovação muito deficiente. Eu falo isso de experiência própria. A pós-graduação, ela não, a pró-reitoria de pós-graduação, embora eu veja muita boa vontade, mas ela não tem ainda uma estrutura capaz de converter, né, muitos resultados interessantes em potenciais patentes. Então, quando eu vejo aí critérios de patente serem considerados nos processos de credenciamento e recredenciamento, eu fico muito feliz, eu acho que é acertado, é assertivo. Mas eu acho que a gente está muito aquém. E eu acho que talvez, André, na minha ignorância, vendo de longe, talvez essa falta de inserção
efetiva na sociedade, do ponto de vista de patente, de inovação, de produto, de contato com a empresa, eu acho que isso é, na minha opinião, o grande diferencial nosso em relação à Unicamp, à USP e a outros que são 7, né? Então, assim, eu estou compartilhando esse comentário porque eu acho que, não sei se é agora, mas talvez seja importante começar a se discutir no programa qual é a prioridade do programa. É fazer artigo ou é trazer, de fato, fazer diferença na sociedade do ponto de vista de novos produtos, um impacto mais direto, né, em relação à indústria. Eu acho que nós temos um potencial enorme para isso, mas, novamente, eu vejo que nós temos uma estrutura muito deficitária. Então, assim, eu realmente eu não faço dissertação, nem oriento tese para artigo. Artigo não é o meu objetivo. O meu objetivo é tentar transformar isso em algo que seja perene, algo que seja permanente, não só para o programa, mas como para a UFBA, né, do ponto de vista de recurso. E eu realmente me sinto muito frustrado, muito frustrado. Eu não sei, talvez o problema seja meu, né? Mas eu realmente estou muito desmotivado. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é um momento importante, né, de tentar convergir ou realinhar, né, a direção que o programa anda, que, na minha opinião, é um caminho de evolução. Eu fico feliz desse aspecto, mas eu acho que a gente precisa considerar ter uma visão mais ampla, mais dilatada em relação ao porquê que nós existimos. Tá? Era só isso que eu queria compartilhar. Obrigado aí. Valeu, Ronan. Assim, eu acho que esse tipo de conversa e de encaminhamento, assim, é o que eu digo que é a segunda etapa, assim, depois de uma reestruturação administrativa, né, e a concepção de um plano de governança. A gente tem que realmente começar a pensar a respeito disso e de facilitadores. Tem uma agência, uma coordenação, um núcleo de inovação tecnológica, temos uma coordenação de inovação dentro da UFBA. E a gente precisa ter mais contato com eles, trazer eles para conversar. Teve já uma reunião ou duas com esse coordenador de inovação, eu acho que ele fica no Canela ali. Eu acho que seria importante a gente começar a convidar esse tipo de gente para vir aqui conversar com a gente, né, trocar experiências. Eu acho que seria interessante a gente se debruçar sobre esse tema, sim, mas é aquele segundo passo, sim, que é o além, que é o que vai fazer a gente chegar no nível nota 6 e além. Mas é muito boa observação. É só uma coisa, Ronan, eu acho que não são perfis excludentes, né, em relação a... E é claro que eu sei que você sabe disso, tanto que você coloca de maneira elogiosa, está previsto aí a valorização de patente, né? Mas não são perfis excludentes, mas uma coisa importante que você falou é exatamente a gente identificar muito claramente a nossa identidade, desculpa a redundância, a gente precisa, né, ter isso, e se a gente verificar que existe um perfil de inovação, né, entre o nosso corpo docente, investir nisso. Mas não é só o programa, eu acho que você tem razão quando toca na questão da universidade como um todo, né, que tem deficiências nesse sentido. Mas acho importante a gente evoluir e agregar e acolher e respeitar o professor que tem esse perfil, né? Então, a gente pode ver como fazer isso, né? E acho que a coordenação está aberta a essa questão. Mas não são excludentes. Aí eu tenho discordo de algumas coisas que você colocou, porque acho que a questão de publicação, na formação das pessoas, tem sua valorização, né? Não é à toa que os programas trabalham com isso também. Então, acho que a questão é complementar mesmo. E acho que a gente pode evoluir para essa questão complementar. Agradeço aí sua colocação. Gente, eu vou dar um pause, vou parar a gravação.